Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu lembro que no primeiro vídeo desse ano eu falei com vocês sobre a importância de você entender qual nível você está nas matérias, o que você precisa buscar para realmente melhorar as suas dificuldades, entender quais são as suas dificuldades. E nesse vídeo eu vou falar com você como realmente verificar, analisar quais são suas atuais chances de passar e ser aprovado no curso que você deseja. Principalmente se esse curso for medicina. Então eu vou dar um maior enfoque para medicina nesse vídeo. Se você deseja um outro curso que não é medicina e tá vendo esse vídeo, a lógica é igual, assim, para você seguir, você consegue trabalhar na mesma linha de pensamento. E além disso eu vou te explicar como que você controla isso ao longo do ano, né? Uma maneira de você controlar isso ao longo do ano para que você garanta, digamos assim, tenha uma maior chance de chegar ao final do ano com esse nível totalmente renovado, realmente muito mais próximo da aprovação, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e me segue lá no Instagram, @claudiamed. Também deixa nos comentários qualquer dúvida que você tenha a respeito desse vídeo. E se você quer alguma coisa específica, eu gostaria de ver alguma coisa específica aqui no canal, tá bom? Eu tô sempre aberta a sugestões. Então vamos lá, vamos construir a lógica, o raciocínio que eu quero falar por trás de como entender seu atual nível. Primeiro, assim, pra você passar em medicina, assim, aonde você quiser no país, analisando geral o SISU atualmente, assim, né, pelo Enem, eu digo, você precisa ter uma média, uma taxa de acertos ali acima de 150 ou o mais próximo possível de 150 acertos, tá? Eu digo assim, se você não tem nenhuma cota, né, se você não tem alguma coisa que vai te ajudar, nenhum bônus regional, assim, é mais ou menos nessa base. Mesmo que você esteja de escola pública, ainda gira em torno disso, tá? Se você tem cota de escola pública, a nota não tá mudando muito de ampla concorrência. Então, o que eu sempre recomendo é mira alto. Então, se você quer garantir que você vai conseguir passar em medicina em qualquer lugar que você queira, né? Se você vai conseguir realizar seu sonho realmente naquele lugar que você queira, ou, né, se você não tem um lugar específico, poder escolher, digamos assim, você precisa estar nessa faixa de 150 acertos. Então, assim, 150 acertos é mais de 80% da prova. Logo, você tem que pensar que você tem uma prova com conteúdos, assim, totalmente variados, né? Tem várias coisas previstas no edital e pode cair qualquer uma delas. E você precisa acertar mais de 80% dessa prova. Então, se você, nesse ponto que você tá, você provavelmente não passou ainda, não conseguiu acertar esses 140, 150 acertos, não conseguiu ali atingir 70%, você precisa primeiro analisar em qual porcentagem você tá. Ah, eu tô acertando 120. Isso representa quantos por cento da prova? 60 e pouco? Quase 70%? Não, eu tô acertando menos de 120. Como que eu vou fazer pra realmente conseguir escalar até esse 80%? Ah, não, eu tô ali entre 75% e 80%. Cada um desses pontos de porcentagem, assim, eu vou tentando simplificar, tá? A análise é muito mais complexa, se você parar pra pensar. Muitas coisas vão além só da porcentagem, mas acho que isso aqui é uma forma de você conseguir controlar muito bem ao longo do seu ano, foi o que eu fiz. Então você tá ali entre 75% e 80%, você tá muito mais perto de realmente passar, né, de conseguir ali, porque também eu tô garantindo 150, mas 140 e poucos acertos ainda consegue ser aprovado, dependendo, a gente depende muito da nota que vem com o TRI, é muito mais do que acertos em si, mas né, aqui eu tô falando com uma pessoa que quer garantir realmente que vai conseguir a aprovação. Então assim, se você tá muito abaixo desse 80%, provavelmente suas chances atuais, reais de passar, não são grandes, né, são assim, dependendo do nível, cada porcentagem um pouco menor a chance de passar. Se você tá em 75 e 80, você tem muita chance nesse SISU, já agora, né, em fevereiro. E se você tá mais de 80%, provavelmente você vai conseguir uma vaga em alguma federal, alguma faculdade pública de medicina. Então agora você já conhece seu nível atual e precisa de uma estratégia, né, para realmente conseguir trabalhar isso para que chegue no final do ano e realmente mude essa porcentagem, chegue mais próximo do 80%, garanta sua vaga independente de qualquer situação que aconteça. É claro que vai variar. Eu sempre projeto para mais, porque se você projeta para mais e acontecer algum imprevisto, você ainda tá dentro ali das possibilidades, tá? É assim que eu gosto de pensar. Então, assim, claro, também isso aqui não é unânime, tá? Não é assim, nossa, você precisa acertar 80% porque senão você não consegue passar. Não.
É uma forma de você ter, assim, um certo controle. É uma coisa que eu sempre gostei muito, de ser sentir que eu tô um certo controle do que eu tô fazendo, pra garantir que eu tenho mais chance, né, de passar, no caso, no final do ano. Então, vamos lá. Como que eu faria? Como eu já recomendei aqui, né, alguns vídeos desse início do ano, é rever todos os conteúdos, claro, de forma estratégica, você não vai ficar vendo aula, tem matando de ver aula, mas pelo menos revisar com questões, com todos os conteúdos que podem cair na prova. Eu aproveitaria esse início de ano, se você já começou a estudar, para rever todos esses conteúdos, para tentar atingir ali o máximo, assim, pelo menos 80% desses conteúdos até, digamos, agosto, para daí em agosto, setembro, outubro eu conseguir trabalhar muito mais estratégia. Mas como que eu veria esses conteúdos? Você já estudou o ano passado? Às vezes você não estudou, mas a maior parte das pessoas que estão me acompanhando aqui já tá no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano de cursinho. Então não é a primeira vez que você está estudando. E você estudou, assim, viu a aula, fez as coisas certinho e ainda não conseguiu atingir essa aprovação. O que tá faltando talvez seja uma métrica que vai te garantir a te levar mais longe nas provas, né? Lembra que eu falei? Tem que pegar uma prova aleatória, misturada e conseguir tirar 80% dela, independente do que cair, né? Então, por isso a importância de rever todos os conteúdos. Mas como que eu recomendo que você reveja esse conteúdo? Como eu falei, coloca uma métrica para você garantir que você realmente está fixando o conteúdo que você está estudando. E como eu colocaria essa métrica? Bom, eu vou falar aqui bem quadrado, assim, bem específico, uma meta. Não é o 80% que você está procurando na prova. Assim, se você tem um nível mais avançado, eu buscaria estudar todos os conteúdos, assim, rever todos os conteúdos. Ah, vou rever a História do Brasil. Pega uma lista de História do Brasil e a meta é terminar essa lista com 80% de acerto. Se não conseguir acertar 80%, rever um pouco do conteúdo e tenta fazer mais questões, para garantir que você fixou. Isso se você já tem um nível mais avançado, já acerta mais de 35 acertos por área. Agora, se você não, eu tô começando do zero, ou ainda tô no 120 acertos, ainda não consegui atingir aquele nível um pouco mais avançado, eu estudaria todas as matérias, focando, mirando ali 70% de acertos. Por exemplo, eu sempre recomendo fazer umas questões antes, né, da matéria. Eu faço ali 5 questões, 3 questões antes de qualquer conteúdo que eu vou estudar, mesmo que seja a primeira vez que eu vou estudar, só pra dar uma olhada nas questões. Aí que eu precisar, eu senti que preciso ver a aula, porque eu não sei aquelas questões, eu vejo a aula, garanto que aquela aula está sendo produtiva, como? Pegando o conteúdo, né, fazendo uma lista de questões e mirando em acertar 70%. E como eu disse, 70% é um número quadradinho, mas se você consegue acertar, tipo, tudo que você está estudando ali, 70%, você forma uma base de prova ali, para que todo aquele conteúdo você reviu e você tenha ali uma taxa de acerto de 70%. Então, quando você for trabalhar mais com simulados e estratégia, fica muito mais fácil de você conseguir atingir ali seu mais de 80% no vestibular. Tá, então assim, de qualquer prova que você for fazer, eu tô falando especificamente do Enem, mas isso serve para qualquer vestibular. Qualquer vestibular tem muitos que você precisa quase gabaritar a prova, mas 80% é uma taxa assim de acerto muito boa, que pode te levar muito mais perto da aprovação, tá bom? Então assim, se você tá ali estudando, qualquer conteúdo você tá mirando 70%. É sempre que você vai conseguir, ainda mais se você tem dificuldade em vários conteúdos, não é sempre que você vai conseguir 70%. Que nem eu falei, é um número quadradinho, mas não é um número assim obrigatório. É uma meta, é uma busca que você vai tentar atingir o máximo 70% ou mais para você garantir, nossa, olha, eu vi a aula, eu fiz as questões, eu realmente consegui acertar 70%, eu fico com o espírito mais tranquilo, é claro, né? Depois, não pensando no método de revisão. Por enquanto, só pensando no conteúdo. Posso passar pro próximo conteúdo. Eu sinto que eu tô realmente aprendi, eu posso considerar isso pra mim. Tá, mas e aqueles conteúdos que você não conseguiu acertar 70%? Você acertou ali 65%, até porque você pensar de 10 questões, se você acerta 7, você tá 70%. 6, que é só errar uma a mais, tá 60%. Desse conteúdo, eu indico que você faça uma análise um pouquinho mais aprofundada. Eu acho que vale muito a pena pensar sobre isso. Tá, como eu disse, 70% ele pode não ser assim, nossa, sempre consegui. Tem alguns casos que você vai relevar esse 70% ou não. Vou dar 2 exemplos aqui bem que eu acho que pode acontecer com mais facilidade. Primeiro é você estudar, por exemplo, você pegou uma matéria que você nunca viu na vida, deixa eu pensar, em biologia, ciclo do nitrogênio. Tá, comecei a estudar ciclo do nitrogênio, não sabia nada, fiz as primeiras questões, não entendi nada,
beleza, fui pra aula, nossa, conforme eu vi a aula, eu falava, nossa, tranquilo, consegui entender. Cheguei nas questões e em vez de acertar 70%, fiz só 10, tá? Questões. Em vez de acertar 70%, acertei 60%, tá? Assim, ou metade. Mas eu sinto que quando eu resolvi corrigir essas questões, eu entendi o conteúdo. Eu vi que era um detalhe ou outro que, que não tinha na aula, ou às vezes não tinha no material e aquela questão estava cobrando especificamente. Mas eu entendi. Aí você vai pensar, eu não atingi meu 70%. Não, infelizmente não. Mas eu sinto que eu fixei o conteúdo e esse conteúdo de ciclo de nitrogênio, ele é importante, né? Ele aparece todo ano em alguma prova. Então, ele provavelmente vai aparecer em algum simulado que eu fizer ao longo do ano. Então, se eu errar, eu vou estar revendo ele. E ele não afeta, principalmente ele não afeta meu aprendizado com relação a outros conteúdos, tá? Se você não entende ciclo nitrogênio, não te impede de entender, por exemplo, o ciclo do carbono ou o ciclo, acho que da água, né? Então, assim, então tudo bem eu considerar esse conteúdo como conteúdo estudado e seguir para o próximo conteúdo, mesmo que eu não tenha conseguido aquele princípio daquela meta que eu coloquei ali, 70%. Ok, agora eu vou dar um segundo exemplo, né? Biologia ainda é uma matéria assim que não é tão intercalada, ela é meio um conteúdo importa por outro, mas nem tanto quanto, por exemplo, química, né? Eu sempre falo de química aqui. Química, eu tô estudando ali, tô estudando distribuição eletrônica em química. Aí eu nunca vi isso também, primeira vez, vi a aula, fiz questões, e quando eu fui fazer as questões eu acertei 50%, 40%, 60%. Isso é preocupante para esse conteúdo? É, infelizmente. Distribuição eletrônica é um exemplo de questão, né, que não cai diretamente, mas se você não entende a distribuição eletrônica, camada de valência, se você não entende como que é, o que é número de elétrons, número de prótons, essas coisas assim, essa parte inicial da química, isso pode te afetar demais em outras matérias, como estequiometria, pilhas, eletrólise, né? O que mais? NOx. São vários conteúdos que dependem de você entender esses conceitos de distribuição eletrônica, de elétrons, entender melhor os elementos. Então, assim, não é um conteúdo que eu já pularia de vez. É um conteúdo de química, ainda mais os iniciais, eu não pularia de vez, mesmo se eu não conseguir aceitar 60%. Eu insistiria com uma nova abordagem, fazendo um pouco mais de questões, talvez, assim, para ver se eu consigo atingir 70% ou o mais próximo dele possível, ou realmente tentar ver um outro material que trabalhe sobre o assunto para mim tentar melhorar. Então, assim, são dois exemplos que eu acho que pode acontecer muito mais, né? Que é um exemplo. São dois exemplos que você não atingiu 70%, mas em um você pode seguir a vida, continuar vendo o conteúdo, e outro você talvez tenha que reanalisar a sua forma de estudar. Mas são métricas que eu incluiria na minha rotina, tá? Assim, é uma dica que eu dou. Se você quer realmente entender, tá sempre controlando ao longo do ano qual a sua real, atual chance de passar na medicina. Cheguei lá em junho fazendo isso. Fazendo o que você, o que eu tô falando aqui, controlando em certas métricas de porcentagem, você consegue entender exatamente o quanto você melhorou, o quanto você deixou de melhorar e quais são realmente as suas chances de conseguir chegar ao final do ano com mais garantia de que você vai passar. É claro, quanto mais perto dos 80% de acertos que você tiver na prova, muito mais chance de você realmente conseguir ser aprovado no vestibular, independente de qual vestibular for. Mas se você chega em maio ali, aceitando a maior parte dos conteúdos que você está fazendo até aquele momento, 70%, 60%, a chance de você chegar no final do ano conseguindo atingir ali seus 80%, a gente vai estar falando dessas estratégias para mudar isso, né? Para realmente sair de 70% e pular esse salto para 80%, que é um saltinho ali de 10% que pode significar muita coisa, ou mesmo mais de 80%, assim, a gente vai estar falando ao longo do vídeo, a gente vai estar falando ao longo do ano sobre isso. Mas se você consegue manter isso, ter esse parâmetro desde já, você garante que a chance de chegar ao final do ano atingindo ali uma pontuação que você realmente consiga, né, ser aprovado na prova, é claro que depende de outras variáveis, como estudo de prova, o seu nervosismo, mas assim, você garante que, dependendo só do conteúdo, você realmente está fixando, está fazendo um estudo de qualidade ao longo do ano e você consegue chegar muito mais perto da aprovação, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro, não tenha ficado um pouco confuso.
A ideia aqui é garantir que desde o início do ano você já vai estar tendo métricas para você controlar seus estudos e não chegar no final do ano com uma bola de neve. Meu Deus, eu não sei o que eu preciso estudar. Será que eu vou. Parece que eu não aprendi nada o ano inteiro. Será que eu vou só rever os conteúdos que mais caem? Entendeu? Sabe? Esse tipo de coisa que sempre acontece a partir de agosto, quando o nervosismo aumenta. É isso que eu quero evitar, principalmente se você está dedicando seu tempo, né, de estudo desde o início do ano, que vai fazer toda a diferença, tá bom? Então era isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, como eu disse, deixa seu like e me segue lá no Instagram, @claudiamed. Até o próximo vídeo.